Muito bom dia a todos, está começando mais um Bom Dia Mercado aqui no canal do Theo. Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro. Vamos falar hoje sobre Libertadores e Champions League. Libertadores de volta, graças a Deus, depois de muito tempo. A Champions já estava rolando há 2 semanas atrás, né? Bom, antes disso vou comentar bem rápido o que eu fiz ontem na Pocal. Foram 3 jogos que eu me foquei ontem só, não consegui fazer mais o restante. O áudio nesse ambiente aqui deve estar um pouco diferente, porque está um ambiente com pouco som, então deve estar um áudio com um pouco de eco, então foi mal. Então vou falar um pouco do dia de ontem antes de a gente falar do dia de hoje, beleza? Antes de mais nada, comenta aí para mim como é que foi o seu dia de ontem para você concorrer aos brindes aqui do canal. Tô devendo, hein? Por conta das mudanças aqui, ainda não consegui mandar os brindes da galera sorteada da semana passada, mas estão a caminho. Beleza? Deixa eu só me organizar aqui. Bom, deixa eu colocar aqui na tela. O primeiro jogo que me surpreendeu bastante foi o jogo do Dresden com o Hamburgo, né? O Hamburgo, eu comentei para vocês que a definição certa para o Hamburgo seria time safado, né? A gente brincava muito com isso na Bundesliga 2 da temporada 2019-2020, porque o Hamburgo ele sempre dava um jeito de se complicar sozinho, né? Era difícil você ter uma odd alta do Hamburgo, geralmente a odd do Hamburgo era baixa, e era difícil você ter um back fácil no Hamburgo. E foi isso que aconteceu ontem. A odd do Hamburgo, teoricamente, começou baixa para um jogo de padrão Bundesliga 2, por mais que o Dresden esteja na 3. E o Hamburgo foi completamente surpreendido, digamos assim, no primeiro minuto, né? Nos primeiros minutos o Dresden jogou como nunca, né? Acho que eu nunca vi o Dresden jogando desse jeito no início. Foi uma apresentação do Dresden que eu particularmente não tinha visto. O Hamburgo tomou 2 gols de rajada, né? E depois teve muita dificuldade de recuperar. Nesse jogo eu trabalhei o 2,5 do HT, que era a frente do HT, um mercado que eu tenho tentado evitar, mas esse jogo estava muito aberto. Fiquei fribetado depois do 2-0 do Dresden, não saiu mais nenhum gol. E no segundo tempo eu ia entrar quando estava 2-0 no Leia, o Dresden, tentando buscar uma recuperação do Hamburgo, mas aí o Dresden fez o gol em seguida, então eu acabei entrando depois do 3-0, com uma responsabilidade bem baixa, 0,7 e 0,5, e fiquei até o final da partida. Nessa tentativa de alavancagem, o Hamburgo ainda conseguiu marcar um gol bem lá no final e depois tomou mais um. Eu só não entrei aqui no over à frente de novo, ou no mercado de gols, porque só o Hamburgo jogava no segundo tempo, né? Só o Hamburgo jogava. O Dresden chegava com, sei lá, raríssimas exceções e mesmo assim não finalizava tanto no gol. Beleza? Depois, deixa eu ver o que nós temos aqui. Eu fiz o jogo do Essen contra o Arminia. Deixa eu ver se ele vai atualizar. Aí, beleza. Estou usando a internet do celular aqui, às vezes ele não atualiza. Esse jogo aqui não me deu leitura para nada. Esse era o jogo que eu tinha um pouco mais de expectativa em relação aos outros, porque o Arminia foi o time que subiu para a primeira divisão, é um time que eu acompanhei a segunda divisão da Alemanha toda. O Essen era um time semi-amador da Regional League que eu não tinha acompanhado. E o Arminia entrou dormindo em campo, completamente desinteressado, completamente desmotivado, não sei porquê, né? Porque é um jogo de mata-mata. E o Essen praticamente deu tudo de si no primeiro tempo, no segundo tempo recuou bastante. Eu esperei muito para fazer algum tipo de entrada aqui, e só entrei depois que o Arminia realmente mostrou para mim que estava a fim de jogo. Eu tinha 2 opções, ou eu trabalhava no mercado de gols, ou eu trabalhava alguma coisa a favor do Arminia. Até tinha a possibilidade de trabalhar contra o Essen, mas a odd estava muito alta, né? Porque o mercado estava dando um favoritismo muito grande para o Arminia. E a odd do Essen estava muito alta. Quando eu fui ver, quando o Arminia acordou, eu comentei no Telegram para vocês, inclusive meu Telegram vai estar aqui embaixo. Quando eu falei, olha, o Arminia acordou, a odd do Essen estava 1,95, né? E era tarde já, né? Então eu falei, não, eu vou pegar essa odd agora, vou esperar um pouco. E eu fui buscar uma entrada nesse jogo no Beck Arminia próximo de 10. Era uma moeda que eu coloquei ali, coloquei em torno de 5%, para tentar uma possível virada do Arminia ali, com 15 minutos para jogar, mas acabou não saindo também. Então foi um jogo que eu consegui evitar o mercado de gols, porque o Essen praticamente deixou de jogar no segundo tempo. E por último, e não menos importante, o único
praticamente o único jogo que eu consegui fazer dinheiro no dia de ontem foi o Wolfsburg contra o Hannover. Era um jogo que eu falei para vocês que seria um jogo para... É engraçado, né? Ontem o título do vídeo era 2 backs e um jogo para gols. Esse aqui foi o jogo para gols, os 2 outros times foram eliminados. Cenário, né? Muito bom de se trabalhar aqui o mercado de gols. Talvez eu tenha vacilado um pouco no primeiro tempo de não ter prestado tanta atenção assim por conta da surpresa que me foi o Dresden lá no jogo com o Hamburgo, então acabou me deixando um pouco, como é que eu vou dizer assim, sem concentração, mas no segundo tempo eu vim trabalhar esse jogo, e aí foi aquela decisão, eu queria entrar no mercado de gols naquele momento, que eu comecei a assistir o segundo tempo, eu não tinha odd praticamente no over à frente, estava muito baixa, não tinha odd no over limite, então eu fui trabalhar no over 2 à frente, né? Eu me permito fazer isso com a minha moeda de over, então eu entrei no 3,5, o jogo estava 1-0, precisava de 3 gols, estava com uma cotação ali próximo de 6, acho que mais ou menos isso, se eu não estou enganado, e consegui pegar os 2 gols do Hannover e depois os 2 gols do Wolfsburg. Ainda teve uma tentativa ali de empate o Wolfsburg, pena que não teve tanto tempo assim. O Hannover teve muito espaço no contra-ataque, desperdiçou algumas oportunidades na cara. A galera que trabalhou na goleada do Hannover provavelmente viu um lance cara a cara que eles desperdiçaram, mas para gols foi um jogo muito bom. Foi uma cotação bem alta que eu peguei, então minha free bet ficou muito boa. Então pagou ali, mesmo free betando, pagou um valor muito interessante. Como eu entrei com pouco dinheiro no Hamburgo, com pouco dinheiro no Arminia, acabei saindo em lucro, mas foi um lucro irrisório, né? Eu gostei da tarde. Eu costumo analisar o que eu fiz e os jogos que eu tive na minha frente para ver o meu desempenho, e eu particularmente gostei, mesmo tendo saído praticamente no 0-0 no dia. Eu acho que foi um dia para matar a saudade, né? Porque esse jogo aqui do Wolfsburg e aquele jogo do Hannover e aquele jogo do Hamburgo é o que eu espero para a Bundesliga 2, que particularmente, falando um pouco dela, já começa essa semana, né? Acho que no final da semana. Graças a Deus. Vamos falar um pouco do dia de hoje, então. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui os jogos que a gente tem hoje. Dinamo Kiev e AZ Alkmaar. Vou pular um pouco esse jogo porque particularmente não tenho feito jogos do Dinamo há muito tempo, e o AZ também não é a equipe que eu mais acompanho na Holanda. Aliás, não é nem de longe a equipe que eu mais acompanho na Holanda, né? Então, para uma cotação de 2,75 do Dinamo e 2,45 do AZ Alkmaar, não caberia nem eu vir aqui falar alguma coisa. Como eu não acompanho, se for um jogo para trabalhar, se for um jogo onde eu possa trabalhar, é um jogo exclusivo para leitura. É uma cotação, é um estilo de cotação que eu gosto de trabalhar no Leia a Pior Equipe em Campo, mas aí eu tenho que ter uma superioridade muito grande de alguma equipe sobre a outra, beleza? O segundo confronto é um dos mais esperados pelo pessoal, né? Tanto aqui do Brasil quanto de fora, que é a estreia do Jorge Jesus na Champions League. O time do JJ vai jogar contra o PAOK, esse Benfica que vem com bastante contratação, não vai algumas contratações pontuais que fortaleceram bastante o Benfica. Acho que o JJ quer ainda um pouco mais de jogador, foi prometido a ele um elenco ainda melhor, mas ainda não foi entregue, né? E uma odd de 1,75 vai estar próximo de 1,90 ali, perto na Betfair, contra o bom time do PAOK. Esse time do PAOK é bom. Esse time do PAOK é chato. Claro, a gente está falando do PAOK no campeonato nacional, né? Mas, cara, 1,75 para o Benfica fora de casa. Não sei, eu não consigo ver essa superioridade toda. É claro que eu estou levando em consideração o que eu vi do PAOK na liga deles e o que eu vi do Benfica na liga de Portugal, né? Não adianta eu vir aqui e querer colocar o time do JJ em 2019, por exemplo, que foi o Flamengo, em cima desse Benfica, o estilo de jogo. Não adianta eu querer achar que o Benfica mudou totalmente agora, no primeiro jogo já vai começar a jogar espetacularmente. Não sei. Não sei. O que eu estou falando aqui é em relação à visão. A minha visão dos dois times que eu tenho lembrança dessa temporada ainda era um Benfica com muita dificuldade contra um PAOK que tem um excelente time, né?
Obviamente o Benfica é favorito. O Campeonato Português acho que é melhor. Mas não sei. Eu precisaria de pelo menos alguns jogos para acompanhar o Benfica do JJ para saber. Amistoso não conta, né? Então, acho que essa odd do Benfica poderia estar um pouquinho mais alta. Não estou dizendo que o Benfica não vai vencer, mas eu vejo esse jogo com muito mais característica para gols do que um jogo para match odds. Posso estar enganado. Eu venho com essa percepção que é um jogo que vai ser um jogo com muitas oportunidades de gols, com muito espaço e não vai ser um jogo fácil para match odds. Se for, provavelmente o trabalho no match odds vai ser em cima do Benfica, né? Para quem tem back, para quem tem método de trabalho para trabalhar back, se o Benfica da leitura, vai com o Benfica. Se for um jogo onde o Benfica tem a dificuldade, para quem tem método de trabalho na correção do Benfica, também vai ser interessante, principalmente nos primeiros minutos. Mas eu acho que vai ser um jogo para gols, beleza? E o último confronto da Champions é o Gent, que todo mundo se confunde entre o Gent e o Genk contra o Rapid Viena. Outro jogo onde eu não acompanho as duas equipes. Faz muito tempo que eu não faço jogo do Rapid Viena, faz muito tempo mesmo. Desde a faculdade. Faz muito tempo que eu não acompanho o jogo do Gent. Outras cotações bem próximas ali, bem parelhas, com um leve favoritismo para o Gent. Não tem muito o que falar aqui, é jogo para leitura se eu for fazer esse jogo, tá? Depois temos o Lyon, fora de casa. O Lyon é um time que... O campeonato francês é um campeonato que eu tenho uma certa dificuldade enorme de gostar, de me entrosar. Mas o Lyon é aquele time que eu gostaria de estar acompanhando um pouco mais por conta do desempenho que eles tiveram na Champions, né? Falei disso no jogo passado e não consegui ver por conta dessa mudança toda, mas se houver oportunidade, uma pena que o horário do Lyon casa com a Champions, né? Então vai me atrapalhar. Mas se eu conseguir ver um pouco desse jogo, me interessa para trabalhar a favor do Lyon, né? Sempre que eu for trabalhar o jogo do Lyon é buscando oportunidades para estar a favor do Lyon, mas nem sempre isso é possível, né? Na temporada passada o Lyon teve muito trabalho com esse tipo de ódio. O Lyon começava atrás e aí a cotação ia lá para cima, perto de 4, e o Lyon ficava martelando o jogo inteiro para tentar virar, então tem que tomar cuidado. A leitura aqui tem que estar muito bem encaixada. E aí vamos para a Libertadores. Primeiro temos o grupo lá do Atlético. Esse grupo está todo mundo com 3 pontos, se eu não estou enganado. O Atlético vai pegar... Opa, deixa eu botar para baixo aqui. O Atlético vai pegar o Jorge Wilstermann com uma cotação de 3, o Paranaense fora de casa. Eu vou te ser sincero, eu vi 3 jogos do Atlético Paranaense esse ano e eu não gostei nada. O elenco do Atlético Paranaense perdeu algumas peças importantes. Se eu não me engano, o Nicão não joga nesse jogo, posso estar enganado. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu também não sei se o Nicão é a solução do Atlético. Todo mundo fala assim, sem o Nicão, ferrou. Eu não sei se é só o Nicão que está faltando, não. Acho que está faltando um pouco mais. Tá? Acho que está faltando bem mais, na minha opinião. O Nicão não é o salvador da pátria, não. O Atlético jogou muito mal os jogos que eu acompanhei. Não sei. Eu acredito que essa cotação do Atlético está justa. Não vejo esse Atlético com uma cotação mais baixa do que essa. Desconheço bastante o time do Jorge Wilstermann para fazer algum tipo de comentário. Só faço o comentário de que o que eu vi do Atlético Paranaense não me agradou. É um time com muita dificuldade. Tá? Então, longe dos seus domínios, os últimos 2 jogos que eu vi do Atlético foram dentro de casa. E mesmo assim teve dificuldade. Então, não sei. Longe dos seus domínios. É bom o Atlético pensar pelo menos em empatar esse jogo. Porque aqui a gente já está falando de classificação. Né? Se todo mundo tem 3 pontos... Se o Atlético perder nessa rodada, ele já pode ficar ali numa situação muito difícil, né? Então, tem que tomar cuidado com o que você for fazer aqui em relação a acreditar demais no Atlético Paranaense. Toma cuidado, o time realmente não está encaixado ainda. Colo-Colo e Peñarol, outro jogo que eu pretendo teoricamente pular, né? Deixa eu dar uma olhada na classificação desse grupo aqui. É o mesmo grupo do Atlético Paranaense, viajei. 3 pontos para cada um, é o que eu falei, ó, tá todo mundo com 3 pontos. Se o Atlético não ganha hoje, e tem um vencedor aqui no jogo do Colo-Colo com o Peñarol, se o Wilstermann ganhar do Atlético, a situação já complica demais. E não é um grupo tão difícil, né? Mas é lógico que quando começou a Libertadores, o Atlético Paranaense tinha um elenco muito melhor, né? Quando houve o sorteio.
Então a gente já pensou, pô, vai ser um jogo, vai ser um grupo muito mais fácil, porque o Peñarol não vem o Peñarol que é um clube gigante, mas não vem numa fase horrorosa há muito tempo. O Colo-Colo já faz tempo que não é aquilo tudo, e o Jorge Wilson também não apresentaria tanta dificuldade. Porém, o Atlético agora com esse elenco pode ficar de fora desse grupo. Vamos ver, tomara que não. Tomara que não. Daí temos o grupo do São Paulo, Deportivo Binacional contra LDU de Quito. Esse time do Binacional eu acompanhei contra o São Paulo, meu Deus, esse time é muito ruim, mas ele faz valer a questão da altitude, né? A odd do São Paulo começou, se eu não me engano, estava um pouquinho mais baixa que a do LDU, ou um pouquinho mais alta, não tenho tanta lembrança porque já faz um tempo. Eu sei que eu trabalhei no Leia São Paulo sem nenhum problema. A odd do São Paulo estava muito baixa, se eu não me engano, no início do segundo tempo, com o São Paulo jogando muito mal, né? Porque o primeiro tempo do São Paulo foi avassalador. Os caras perderam muito gol, né? Ou seja, o Binacional cede muita oportunidade de gol. Só que o São Paulo cansou no segundo tempo e os caras vieram para cima. Eu acho que o LDU é um time um pouco mais cascudo em relação a essa questão da altitude e pode ter um pouco mais de facilidade contra o Binacional. Eu vejo uma partida muito mais fácil para o LDU aqui, com a possibilidade de trabalhar no Leia ao Binacional, para o meu match de trabalho de Leia para a equipe em campo, mesmo uma cotação perto de 7, dependendo do massacre, né? E vejo, logicamente, uma oportunidade para trabalhar no back ao LDU com uma cotação de 1,65, 1,70 no primeiro tempo. Pode ser interessante. O Binacional é muito fraco, eles vão se apegar sempre na questão da altitude. Tá? Provavelmente é o time para ficar de olho para sempre tomar porrada fora de casa. Né? O que é interessante nesse grupo aqui? Se a LDU vencer, o São Paulo vai ficar numa situação muito difícil. É bem provável que a LDU vença. Eu acompanhei o jogo do São Paulo contra a LDU lá no Morumbi, tive essa oportunidade. Mamãe Betfair me ajudou a assistir o jogo. Foi um jogo muito bom do São Paulo, mas a LDU tem as suas armas. E vencer o Binacional vai deixar o São Paulo numa situação muito difícil, porque o São Paulo vai ter que pontuar lá na Argentina contra o River. Aí é uma situação difícil, hein, meu velho? Aí é complicado. Se bem que na Argentina não tá tendo, acho que não tá tendo campeonato, né? Mas, enfim. Esse jogo, para mim, é para back LDU no primeiro tempo, se a gente tiver leitura. E depois temos Santos e Clube Olímpia. O Santos na Libertadores jogou com o Gesualdo, né? Agora já está com o Cuca. Inclusive o Santos, mesmo muito mal naquela época com o Gesualdo, conseguiu resultados muito expressivos na Libertadores. Teve uma virada, se eu não me engano, foi contra o Defensa e Justiça, que era um time muito badalado, o pessoal falava muito bem do Defensa, e o Santos foi lá e virou o jogo contra ele, se eu não estou enganado. E foi um jogo muito bom. Então o Santos vem fazendo uma boa fase de grupos, eu acho que passa. O Olímpia é o maior adversário desse grupo, o Delfim horroroso. Né? Conseguiu empatar com o Olímpia assim, não sei nem como. Se eu não me engano, o Olímpia tem aquele jogador Adebayor, né? Mas já está no final de carreira. Enfim. O Santos tem um meio campo e um ataque muito bom e uma defesa que eu particularmente não gosto muito. O ataque do Santos, se for jogar, né, Marinho, Soteldo, Sanches, o meio-campo do Santos também é muito bom, mas a defesa eu acho que peca um pouco. 1,75, 1,80 para o Santos. Cara, os últimos jogos do Santos que eu vi no Brasileiro, o Santos deu muita oportunidade para o adversário. Muita. Né? Tomou gol nos últimos. Tomou gol contra o Flamengo, tomou gol contra o Vasco, tomou gol contra os dois gols contra o São Paulo. É um time que cede muita oportunidade. Então, para trabalhar num back Santos aqui a 1,80, 1,85, cara, a gente vai precisar de uma situação assim, que eu ainda não vi o Santos fazendo nesses últimos jogos, que é um total domínio, um total controle, sem deixar o Olímpia jogar. Né? Aí parte muito também de uma vontade do Santos jogar e do Olímpia de querer defender. Mas não sei se num jogo de Libertadores isso vai acontecer. Tá? Então, muito cuidado para acreditar demais no Santos aqui. Eu acho que o Santos pode até, logicamente, ter facilidade de vencer o jogo. Mas olha, para trabalhar no back Santos aqui, eu ficaria com receio. Esse jogo, para mim, eu iria mais para o mercado de gols do que para o match odds. Porque o Santos cede muita oportunidade, pode tomar um gol a qualquer momento aqui e deixar a gente de calça curta.
Beleza, pessoal? Então é isso. Não tenho tanta propriedade para falar de alguns jogos, porque eu não acompanho, né? 2 confrontos lá da Champions são jogos que são times que eu não venho acompanhando, 2 confrontos aqui na Libertadores são times que eu não venho acompanhando. Então eu vou me agarrar no que eu tenho, logicamente, mais condição de fazer, mais conhecimento para fazer e deixar os outros para a questão de possíveis oportunidades. Beleza? Então eu fico por aqui. 20 minutos de vídeo. Se você assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal. Não esquece de comentar aqui embaixo para concorrer aos brindes aqui do canal. E a gente está de volta amanhã. Se você quiser acompanhar o meu dia a dia de trabalho, vou deixar o link do meu Telegram aqui embaixo, que eu vou comentando o que eu estou fazendo, minha visão do jogo. Nem sempre eu consigo falar tudo o que eu estou fazendo, mas tenho tentado passar essa experiência para vocês. Fechou? Valeu.